Olá, pessoal, tudo bem? Que joia! Vamos lá. Vamos estudar português hoje no nosso livro didático, página 72. Leia a anedota a seguir. A anedota, gente, é uma história engraçada, é uma piada, certo? A mãe pergunta ao filho: Joãozinho, o que você está fazendo? O menino responde: Estou dando água quente para a galinha, mãe. Por que você está fazendo isso, meu filho? É porque eu quero que ela bote ovos cozidos. Letra A. Por que Joãozinho achou que a galinha botaria ovos cozidos? A resposta. Porque imaginou que os ovos cozinhariam dentro da galinha se ela tomasse água quente, certo? Na anedota lida, estão faltando dois tipos de sinais de pontuação. Quais são eles? O travessão, que é esse tracinho usado antes da fala das pessoas. Quando a gente está lendo um diálogo ou escrevendo um diálogo, ou às vezes a gente vai citar o que a pessoa vai falar, a gente tem que colocar um travessão antes para falar assim, para significar que aquela pessoa está falando aquela frase ali, certo? E os dois pontos. Os dois pontos, ele vem logo depois quando a gente fala assim, e Maria disse, dois pontos, travessão e a fala da Maria. Ou se não, e Jorge respondeu, dois pontos. Aí vem o travessão e a frase do Jorge. Entenderam? Nós já estudamos isso, a professora está só relembrando com vocês. Volte ao texto e acrescente, onde necessário, os sinais de pontuação que estão faltando. Bom, então vamos voltar aqui na anedota. Mãe pergunta, desculpa, gente, a mãe pergunta ao filho. Então aqui eu vou colocar dois pontos, porque eu vou falar aqui, logo em seguida, o que ela perguntou ao filho. E antes que eu coloco a frase que ela perguntou ao filho, eu tenho que pôr um travessão. O menino responde, dois pontos. Agora eu vou falar o que o menino respondeu, eu tenho que colocar um travessão. E logo em seguida aqui, outra fala, então eu também coloco outro travessão. E aqui também. Então, ó, os dois pontos. A mãe pergunta ao filho, agora eu vou ter que citar o que ela perguntou, não é? Então, eu coloco os dois pontos. O menino responde. Eu vou ter que colocar o que o menino respondeu. Então, eu tenho que usar os dois pontos. E quando vai falar alguma coisa, coloca o travessão antes da fala da pessoa. Certo? Letra D. Quantos parágrafos tem essa anedota? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar aqui 6 parágrafos. Em qual parágrafo Joãozinho explica o motivo de dar água quente à galinha? Copio abaixo. Então, é aqui no finalzinho, ó, é porque eu quero que ela bote ovos cozidos. É que ele conta o motivo. Então, é essa frase que nós vamos copiar. Então, pessoal, lembrando que antes de colocarmos a citação de outra pessoa ou o que a outra pessoa vai falar, a gente tem que colocar entre aspas, porque essa fala aqui não é da gente, é de outra pessoa. E foi colocado travessão porque é um diálogo, é uma fala e foi copiado do texto. É porque eu quero que ela bote ovos cozidos. Reticências, porque lá também tem, e fecha com as aspas, tá? Número 2, complete a frase da anedota da atividade anterior, trocando a palavra quente em água quente por uma palavra com sentido contrário. Estou dando água fria. Pode ser também gelada. Você põe uma ou outra, ok? Leia o texto a seguir e complete-o com os encontros consonantais do quadro TR, GR, PR, BR. Pause o texto, leia e complete com esses encontros aqui as palavras abaixo, ok? Pausa aí. Então vamos corrigir. Produtora de riqueza. Aqui a gente tem uma ostra com uma pérola dentro. Ninguém dá nada por ela, mas a ostra, através de um processo totalmente natural, produz pérolas, joias que chegam a valer milhares de reais. Tudo começa quando um grãozinho de areia entra na ostra. Para não se machucar, ela produz uma gosminha para envolver o grão de areia. Depois de endurecer, isso vira uma bolinha lisa e brilhante, a pérola, ok? Ziraldo, Bocão e os Bichos,
em São Paulo, Editora Globo, 2010. Letra A. A primeira frase do texto afirma: ninguém dá nada por ela. A palavra ela se refere a qual ser que vive no mar? Você lembra? Isso, a ostra. Então escreve aí. O que esse ser produz e que é considerado caro? De acordo com o texto, o que ele produz? A pérola. Apesar de pequena, a ostra produz algo de grande valor. Você concorda com a afirmação de que pequenos gestos podem gerar grandes resultados? Sim, né? É claro que a gente concorda. Às vezes, uma criança, ela consegue organizar uma gincana na escola dela com arrecadação de alimentos ou agasalhos, alguma coisa assim, e ela ajuda milhares de pessoas com aquele simples gesto de organizar uma gincana para arrecadar, não é verdade? Então, não precisa ser grande ou ter grandes gestos para conseguir grandes resultados. Às vezes, os pequenos gestos também conseguem grandes resultados, não é isso? Complete as palavras a seguir com C ou C cedilha. Palhaço, calça, açúcar, bacia, cinema, cebola, cócegas, bicicleta, França. Ok? Pessoal, agora nós estamos na página 86. Vamos ler comigo? Animais em extinção. Este mapa representa os estados do Brasil. Então, veja, ó, Amazonas, Maranhão, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e assim por diante. Nele estão localizados alguns animais que estão em perigo de extinção. Veja as fotos e complete a legenda com o nome de cada animal. Então, veja bem, esse animal aqui, por exemplo, da letra D, que é o tamanduá-bandeira, ele está em perigo de extinção no estado do Amazonas. No estado do Amazonas também está em perigo de extinção o peixe-boi. Tá vendo que está a foto ligada ao estado? Ó, no Mato Grosso está em perigo de extinção a arara azul. Então, essas linhas vermelhas estão ligando o animal ao estado, que ele está em perigo de extinção. E logo abaixo a gente vai escrever os nomes deles. Então, veja, na imagem A, onça pintada. B, arara azul. C, peixe, boi. D, tamanduá, bandeira. E, lobo, guará. F, tartaruga, marinha. Vocês observaram que todos os nomes têm um hífen, com exceção da letra F? É porque esses nomes da letra A, onça pintada, arara azul, peixe, boi, tamanduá, bandeira e lobo, guará, são nomes compostos. As duas palavras fazem parte do nome do animal, certo? Por isso tem um hífen separando e ao mesmo tempo ligando um nome ao outro. Já na letra F é a tartaruga. Que tipo de tartaruga? Tartaruga marinha, por isso que não tem o hífen aqui, certo? Agora vamos completar esta frase. As palavras da legenda acima são chamadas de substantivos, porque elas dão nome a seres, sentimentos, ações e etc. Esse negócio de substantivo, dar nome às coisas, a gente já estudou. Era só para lembrar mesmo, tá? Então é isso, turma. Um grande beijo para vocês. Até mais.